textos poéticos, eles são uma forma de pensar o dia a dia. Textos poéticos, eles são uma forma de pensar o dia a dia. Boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos, professor Antônio Alves aqui com vocês. Já vamos iniciar, vamos começar a falar então sobre o tema da palestra anunciado, como alfabetizar crianças com problemas e transtornos de aprendizagem. Boa noite para o pessoal que está vindo dos grupos, né? Convite ali a partir da divulgação do Instagram. Boa noite aos professores já cadastrados. Hoje, pessoal, para quem... já comentem, né? Quem já está por aqui, por favor, já me dê uma boa noite aqui nos comentários. Se você está vendo pelo Zoom, pelo YouTube, pela plataforma, já me dê uma boa noite, se apresente, me diga de onde você é. Enquanto eu vou dando algumas informações. Hoje eu não liberei o acesso pelo Zoom. Na primeira palestra eu liberei o acesso pelo Zoom para o pessoal dos grupos de WhatsApp também. Hoje não deu para liberar, pessoal. Nos próximos eu vou liberar sim, eu quero fazer isso, até porque depois nas próximas palestras eu quero ter alguns momentos para ao final a gente conversar e tirar dúvidas. Daí eu quero todo mundo via Zoom, porque daí você consegue abrir sua câmera, tá? Consegue realmente conversar comigo, tirar as dúvidas, mas eu quero avançar um pouquinho mais no conteúdo das palestras para a gente poder fazer isso. E na semana passada deu, mas como são muitos grupos de WhatsApp, cada um de uma área diferente dentro da alfabetização aqui, ficou muita coisa, gente, pra gente mediar aqui. Então, eu tenho grupos, por exemplo, que tem 1000 pessoas, tem grupos que tem 500, tem grupos que tem 100 pessoas, tá? E aí, pra gente fazer uma sala para cada grupo, ficou um pouco desafiador. Então, a gente vai ter que organizar melhor isso, tá? A gente vai ter que fazer melhor essa organização aqui da nossa parte, tá? Para poder facilitar pra gente, para poder receber vocês melhor também, porque deu muito trabalho. Então a gente ficou com salas com pouquíssimas pessoas, teve sala com 30 pessoas, 40, 20 pessoas, e aí dá muito trabalho pra gente organizar daqui. Então vamos lá. Bom, em relação ao tema, quem não se apresentou ainda, apresente-se. Você tá aqui por quê, gente? Por quem? Pelo seu filho, pelos alunos, você é mãe, né? Tá aqui por uma criança, pelos seus filhos, pelos alunos, os dois, né? Mãe, professora. Outra questão, ao final da palestra de hoje, no finalzinho, a última coisa que eu vou falar vai ser sobre certificado. As palestras, pessoal, elas serão gratuitas, né? Então algumas estão sendo palestras pelo Zoom, pelo YouTube, mas como algumas pessoas não estão cadastradas, que estão vindo dos grupos, eu sei que vão querer certificado ao final, né, dessa semana de formação. Então, para quem quiser certificado, fica até o finalzinho que eu vou explicar como que vai funcionar a questão da certificação, tá? Se você não quer certificado, não tem problema. Caso você esteja aqui só pelo conteúdo. Bom, vamos lá, pessoal. Crianças com problemas e transtornos de aprendizagem. Antes de qualquer coisa, né, antes de eu falar para vocês, olha, então uma criança com problema de aprendizagem, eu alfabetizo daquela forma, ou uma criança com transtorno de aprendizagem, eu alfabetizo dessa ou daquela forma. Antes disso, eu preciso entender, tá? O que é uma criança
com problema de aprendizagem? Qual é a definição de problema de aprendizagem? Qual é a definição de um transtorno de aprendizagem? Porque se eu não sei diferenciar isso, eu sei que muitos de vocês, professores, o pessoal das escolas, eu sei que vocês têm consciência e já têm uma formação teórica mais pronta para isso, mas eu quero trabalhar com os pais que estão aqui também e os pais que não têm, vocês não têm obrigação de entender isso teoricamente. E essa formação eu quero que ela seja prática o suficiente para todos que fazem parte da educação. E professores, vamos entender isso. Nós precisamos esclarecer as famílias e não confundir as famílias. Tá? Nós precisamos esclarecer as famílias. Então eu preciso que o pai e a mãe dos meus alunos, pessoal, eu preciso que esses pais, que eles compreendam. Seu filho está com um problema, um transtorno, foi diagnosticado, qual que é a diferença? Ainda que o caminho e a solução seja praticamente a mesma, é sobre isso que nós vamos falar aqui, eu tenho que ter condições de esclarecer o pai e preciso conseguir passar isso de maneira simples. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora, nos próximos 40 minutos, 40, 50 minutos, as palestras estão sendo bem curtas, eu vou explicar o que é uma criança com transtorno, com problema de aprendizagem, o que é uma criança com transtorno de aprendizagem, logo, qual é a diferença entre as duas e como eu encaminho o processo de alfabetização com uma criança nesse caso, né? Em ambas as situações. Tá? Então, isso é o mais importante aqui. Ter essa compreensão, ok? Vou tomar uma aguinha aqui. Não, pessoal, não vai ter... Não vou transmitir pelo Instagram, porque é o seguinte... O que acontece? Pelo Instagram, depois eu não vou conseguir rastrear quem quer certificado. Então, por mais que está no formato de live, se a gente divulga pelo Instagram, se eu transmito pelo Instagram e você assiste por lá, eu não consigo dar certificado para você no final. Tá? Porque no YouTube eu consigo rastrear a sua participação, no Zoom também e nas plataformas também. Tá? Mas pelo Instagram não tem como. E aí não é um conteúdo que eu quero tão aberto assim também. Tá bom, pessoal? E depois eu fecho esses conteúdos, tá? Muito bem. Tudo certo? Mais uma vez, depois, pessoal, nós teremos, né, depois das palestras, um encontro só para dúvidas práticas mesmo, ok? Ao longo das palestras, das semanas, não vou conseguir abrir muito para as dúvidas, nem pelo Zoom, tá? Justamente por isso. Mas aí até lá a gente vai estar mais organizado, porque eu vou precisar de umas três mediadoras aqui da minha equipe presentes, para a gente conseguir fazer uma boa discussão, e aí nem que a gente passe umas 2 horas, né? Terminou a palestra, terminou 9 horas. Não tem problema. E nem que a gente vá até meia-noite tirando dúvidas e discutindo e conversando com vocês. Não tem problema, ok? Muito bem. Então, vamos começar pelo problema de aprendizagem. O que é um problema de aprendizagem? Logo, o que é uma criança com um problema de aprendizagem? Vocês sabem definir isso? Quem sabe, né? Escreve aqui para mim, nos comentários aí. Quem sabe, escreve. O que é um problema de aprendizagem? Tá? Quais são os problemas de aprendizagem? Como que eu defino uma criança com um problema de aprendizagem? Vamos lá. Uma criança com um problema ou um atraso de aprendizagem é uma criança que ela não está aprendendo na idade certa, ela não está no tempo correto, ela não está conseguindo... Pode ser que um dos sinais ela não está acompanhando a turma, ela está tendo muita dificuldade para desenvolver, para aprender a assimilar e reproduzir aquele conteúdo que está adequado com a faixa etária dela e, né, com aquilo que ela já aprendeu. Então ela já tem um arcabouço de conhecimento suficiente, por exemplo, para começar a ler, mas não consegue começar a ler. Então, vamos supor que a gente já eliminou as possibilidades de um transtorno de aprendizagem, ou antes de investigar isso, nós começamos a investigar qual que é a realidade da criança, e aí eu descubro que essa criança, por exemplo, está sem rotina em casa, uma criança que dorme tarde, é uma criança, ou que o professor dessa criança é um professor ruim, não tem método, não consegue manter a sala organizada, disciplinada, falta didática.
Problema de aprendizagem pode ser um atraso, pode ser qualquer dificuldade em qualquer área do conhecimento, seja no desenvolvimento da leitura e da escrita, que é o que nós vamos focar aqui, ou matemática, história, ciências, pode ser em qualquer área, quando nós estamos falando de alfabetização. Mas o problema de aprendizagem, geralmente ele é caracterizado, ele é identificado pelo atraso da criança, não está aprendendo. Agora, o que caracteriza esse problema é justamente o não aprender, e o não aprender, quando a gente está falando de um problema, ele é resultado de algo externo à criança. Isso é importante, hein? Então anotem aí. Problema de aprendizagem, a causa dos problemas de aprendizagem, ela é sempre externa ao corpo da criança. A mente, o cérebro é sempre externa. Exemplo, falta de rotina em casa, isso tudo que eu já falei aqui. Eu vou investigar, a criança não está aprendendo, eu vou investigar, não tem rotina, dorme tarde, muito tempo de tela, professor não tem método, não sabe alfabetizar, a sala está bagunçada, então toda essa falta de organização impossibilita a aprendizagem dessa criança. Para a criança aprender, ela precisa dormir bem, ela precisa se alimentar, ela precisa de organização, de rotina, ordem, disciplina. Ela pode ter uma organização perfeita em casa. Se ao mesmo tempo ela chega na escola, a escola não tem organização, uma escola bagunçada, o professor não tem método, mistura métodos, não sabe o que fazer, não sabe que atividades usar, não sabe como alfabetizar uma criança, ou uma turma que é mais desafiadora ainda, tá? Essa criança não vai aprender. Então a organização pode ser perfeita em casa. Se não há organização e método na escola, não aprende. Ou a escola pode estar desenvolvendo um trabalho muito bom. O professor domina o método fônico, está executando a aprendizagem ali, os conteúdos do que é mais simples para o mais complexo, do que é mais fácil para o que é mais difícil. Ou seja, está evoluindo bem. Mas aí do contrário, a criança não tem rotina em casa, organização, né? Toda essa bagunça que nós vimos. Não aprende. Então, nesse caso, nem dá para eu investigar um transtorno de aprendizagem, que já eu vou dizer o que é, porque, poxa, a vida da criança está uma bagunça. Está uma bagunça. Então, a primeira suposição é, ela não aprende por falta de organização, que é o básico. Para aprender é necessário organização. E pode ter organização em casa, pode ter organização na escola, mas se o professor não tiver método, não dominar o método de alfabetização, não souber alfabetizar, a criança também não aprende. Tá? Porque aí tudo está correndo muito bem, mas o professor começa a ensinar, por exemplo, partindo de textos. Ele dá textos para crianças procurar palavras para uma turma que nem sabe ler ainda, não sabe decodificar, não sabe juntar os sons que as letras representam, não sabe fazer decodificação de sílabas simples. Aí o professor está indo pelo método global. Vai bagunçar a cabeça da criança. Então, problemas de aprendizagem, eles têm como causa fatores externos, né? Esses são os exemplos que eu já dei. Falta de organização ou em casa ou na escola, falta de método do professor ou da escola. Problemas externos, tá? É uma falta de algo externo à criança que está causando aquele atraso, aquele problema, ok? Vamos supor então que tá tudo perfeito. A casa da criança está bem organizada, tem rotina, tem hora para dormir, não tem excesso de telas, o professor tem método, a escola tem rotina, organização. Poxa, o processo de aprendizagem está garantido ali, a criança está sendo bem orientada, bem assistida. E mesmo assim não está aprendendo, aí sim nós vamos investigar a possibilidade de um transtorno de aprendizagem. E qual é a diferença? Uma vez que um problema de aprendizagem é algo cujos seus fatores são externos, ou seja, a causa dele é externa, depende do meio, transtornos de aprendizagem, aí vai no sentido contrário, é algo interno. Aí eu estou falando de um distúrbio neurológico, eu estou falando de algo que realmente afeta o cérebro dessa criança, tá? Então, um é externo, problema de aprendizagem é externo, estou falando do meio. O meio está atrapalhando o processo de aprendizagem. No transtorno de aprendizagem é interno. É algo de uma causa interna. E aí eu tenho transtornos, por exemplo, que são de causa genética.
tá? Que tem a causalidade genética ali, por exemplo, o TDAH, que é muito banalizado no nosso país. Então, um ponto importante aqui. Agora eu comecei a diferenciar e já vou dar alguns exemplos de transtornos. Eu só posso investigar um transtorno de aprendizagem. Eu só posso investigar um transtorno de aprendizagem quando eu eliminei todas as causas prováveis externas, todas as causas de um problema, de um atraso. Se eu não verifiquei rotina, organização, tudo que está influenciando, método de aprendizagem, se eu não verifiquei tudo isso, não tem o menor sentido, tá? Eu investigar um transtorno de aprendizagem, eu encaminhar essa criança para um neuro, eu encaminhar essa criança para um psicólogo, porque eu não eliminei todos os fatores pedagógicos. Eu só vou para os fatores neurológicos, de saúde mental, quando eu elimino cada um dos fatores pedagógicos, tá? Quando eu elimino cada um dos fatores pedagógicos. E esse é um dos maiores problemas no nosso país. A gente nem verifica tudo isso e já sai indicando psiquiatra, neuro, psicólogo, profissionais que são muito importantes, pessoal. Tá? Para diagnosticar uma criança com um transtorno de aprendizagem, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Mas se eu chego na escola, o professor faz um comentário perdido para essa mãe e para esse pai. Procura um psicólogo, não tá concentrando, não tá isso, não tá aquilo, né? Faça um terrorismo na cabeça das famílias. A família vai, procura, essa mãe não vai, esse pai não vai ter dificuldade de encontrar um psicólogo querendo diagnosticar, um neurologista querendo medicar. Porque justamente por conta de toda a facilitação da indústria da medicalização que nós temos hoje no Brasil, o Brasil hoje é o segundo maior consumidor da Ritalina, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo segundo a OMS, e é o segundo mais depressivo. E é o primeiro país no consumo de medicamentos para controle do comportamento infantil, de acordo com a OMS. Então banalizou. E banalizou por quê? Nós não investigamos mais os fatores pedagógicos, ou seja, da primeira situação, e já vamos direto para o transtorno. E o que você acha que acontece quando eu chego com a criança lá no neuro, lá no psiquiatra, no psicólogo, no psicopedagogo, lá no profissional, que tá hoje geralmente pronto? É muito difícil encontrar um que não esteja assim, pronto para diagnosticar e medicar. Vai medicar. Essa criança vai ser medicada. E aí eu pulei a primeira parte. Que é a dos fatores pedagógicos. Tá? Eu tô dizendo que não existem crianças com transtorno de aprendizagem? Claro que existem. Claro que existem crianças com transtorno de aprendizagem. Mas o que as pesquisas mostram, tá, a nível mundial, é que de cada 100 crianças eu tenho 2, 3 que de fato têm um distúrbio neurológico, uma alteração neurológica. E não 8 de cada 10, como a gente está vendo hoje na prática com o número de diagnósticos. De cada 10 crianças que passam por uma clínica hoje, 8 saem laudadas. Agora, não vai dar para eu esgotar esse assunto aqui, tá, gente? Não dá para esgotar. Mas eu também não posso culpabilizar totalmente os profissionais que estão avaliando. Por quê? De fato, eu tenho crianças que estão tão viciadas no uso de telas, passam tanto tempo no uso de telas, que o seu comportamento ele gera ali uma série de sintomas muito parecidos, por exemplo, com o do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é, né, um transtorno neurológico. Ah, professor, mas o TDAH é um distúrbio neurológico. Não tem como pegar um distúrbio neurológico assistindo televisão, usando o celular e tablet. Realmente não tem, é impossível. O problema é que as tecnologias, elas hiperestimulam tanto o cérebro da criança, ou seja, quanto mais uso de telas, maior é a chance dessa criança ter um comportamento idêntico àquela criança que de fato tem um transtorno de aprendizagem. Aí essa criança vai passar pela clínica, pelo conjunto de profissionais para avaliação, e realmente os profissionais identificam nela os sintomas, né, os caminhos ali de uma criança com transtorno, com distúrbio neurológico. Então, o uso de telas, e aí eu não vou entrar, quem me conhece sabe a minha posição sobre isso, quem já me acompanha há mais tempo, e depois nós teremos uma palestra só sobre a questão do uso de telas, tá? Mas leiam, por exemplo, o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o uso de telas,
O Manual da Sociedade Americana de Pediatria. Qual é a recomendação? Eu, particularmente, a minha recomendação pedagógica e o que eu tenho registrado nas minhas publicações acadêmicas é, até a criança ser alfabetizada, ou seja, até os 6 aninhos, 0 telas. A criança não pode ter celular, não pode ter joguinho, não pode... Não, tem livros, tem uma série de outros estímulos, brincadeiras, jogos, brinquedos, que essa criança tem que ter acesso antes de ser alfabetizada, até ser alfabetizada. Quando eu substituo os estímulos corretos pelo uso de telas, eu estou atrapalhando e atrasando o cérebro dessa criança. Não vamos conseguir discutir isso aqui, tá? Mas hoje, uma das evidências, por exemplo, se vocês pegarem uma das pesquisas que eu mais recomendo, a gente tem, por exemplo, a pesquisa da Academia Brasileira de Ciências de 2011, que deixa muito claro os efeitos, por exemplo, em relação ao uso da tecnologia, o impacto disso tudo no desenvolvimento dessas crianças, como isso realmente tem impactado, tá? Então, só aqui já deixo 3 referências. A pesquisa de 2011 da Academia Brasileira de Ciências, tá? O manual para uso de telas da Sociedade Brasileira de Pediatria e o manual para uso de telas da Sociedade Americana de Pediatria. Lendo esses 3 manuais, e também o relatório TALIS. TALIS em inglês, né? A sigla em inglês. Teaching and Learning International Survey. Aí tem que entender inglês, tá, pessoal? Para você ir realmente para evidência científica hoje, pesquisa acadêmica, eu preciso entender minimamente do inglês. Senão, se eu me manter só na pesquisa dentro da área da língua portuguesa, é muito pobre, tá? É muito pobre para entender principalmente essa área. Para quem quer se aprofundar mais, tá? Para quem, né, as famílias, por exemplo, que querem algo prático, né, eu vou fornecer isso, mas para quem quer se aprofundar, precisa entender um pouco mais do inglês. Tá, professor, então eu entendi que problema de aprendizagem é algo externo à criança, está relacionado ao meio da criança, tá? Então, por exemplo, a própria organização da casa, a rotina e domínio do professor do método, e o transtorno de aprendizagem é algo interno, é um distúrbio neurológico. Eu vou sumir um pouquinho aqui da tela para facilitar, né? Então, olhem lá, pessoal. Alguns exemplos de transtornos de aprendizagem: dislexia, disgrafia, descalculia, o TDAH, tá? Transtorno do processamento auditivo, tá? Transtorno visual, transtorno da linguagem... Perdão, pessoal. Deixa eu subir aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Não tá dando pra subir. Não tá aparecendo pra vocês, né? Tá aparecendo agora, gente? Agora tá, né? O auditivo, visual, transtorno da linguagem expressiva, receptiva, transtorno de coordenação motora. Esse aqui afeta demais, né, o processo inicial do desenvolvimento da escrita. E o problema desse aqui, ó... É a mesma coisa, né? A questão do uso de telas, tá? E o processo do processamento cognitivo. Uma observação sobre o da coordenação motora, tá, pessoal? Um dos grandes problemas, né, em relação a isso, o transtorno da coordenação motora, é que as crianças estão passando tanto tempo nas telas, as crianças estão passando tanto tempo sem brincar, sem mexer o corpo, sem realmente se desenvolver, que quando chega a hora dela usar ali a sua coordenação motora ampla, a sua coordenação motora fina, que é o que eu preciso dessa criança para poder escrever. Coordenação motora fina é esse movimento de pinça, né? Esse movimento pequenininho. A criança não tem. A musculatura do antebraço dessa criança não se desenvolveu, porque do 0 aos 3 anos, ao invés de brincar, ela passou muito tempo aqui na televisão. Não desenvolveu o que tinha que desenvolver. E aí aconteceu isso. A coordenação motora dela sofreu uma atrofia. Essa atrofia muscular entra aqui na caracterização de transtorno da coordenação motora, tá? E aí o problema é que hoje está muito difícil entender o que é genético e o que de fato é causado por situações externas, tá, pessoal? Então, só comentem para mim aqui se ficou claro, se está claro... Está claro para vocês a diferença, porque sem isso aqui, gente, não adianta, não tem como eu avançar em mais nada. Porque o ponto da metodologia, da técnica de como ensinar as crianças, em todas as palestras que eu vou proporcionar aqui, vai ser o mesmo.
Método fônico, do mais simples para o mais complexo, que já já a gente vai para a prática. Né? Ou seja, executar uma alfabetização que funcione. Mas em cada uma das palestras eu tenho ali um ponto específico, que eu preciso que vocês dominem. Tá? Preciso que vocês dominem mesmo. Então, só comentem aqui para mim agora, tá? Enquanto eu tomo uma água. Quem tá no YouTube, no Zoom, na plataforma, tá clara a diferença entre problema de aprendizagem e transtorno de aprendizagem? Problema de aprendizagem é algo externo à criança, a causa dele, o que está provocando isso é externo, é o meio, é a organização ou a falta, geralmente, da organização. Ok? E eu só investigo um transtorno de aprendizagem, de fato, quando eu eliminei as causas externas, as causas, os fatores pedagógicos. E aí um transtorno de aprendizagem é algo interno, é um distúrbio neurológico e muitos deles, tá, têm causa genética. Ou seja, é um número realmente muito pequeno de casos que nós teríamos ligado nessa situação real. Tá bom, pessoal? Tá claro? Eu preciso que isso esteja claro para vocês. Comentem para mim se essa caracterização, ainda que breve, né, não tem como a gente esgotar isso aqui nesse tempo que a gente tem, mas eu preciso saber se isso tá claro para vocês, para eu conseguir avançar. Só comentem se está claro enquanto eu tomo uma água aqui, pessoal. Vamos lá, comentem para mim. Vamos lá. Comentários. Claro. Não vamos conseguir entrar, não vou conseguir diferenciar cada um para vocês aqui nesse momento, tá? Justamente pelo tempo, tá? Mas a gente nas próximas palestras sim. Tá? Nas próximas sim, mas vou dar um exemplo. Dislexia. Dificuldade na leitura, como a dificuldade em associar letras e sons correspondentes e em reconhecer palavras. Não dá para diagnosticar dislexia, e eu tenho visto isso, com crianças de 5 anos. 6 anos. Tá? Não dá para diagnosticar disgrafia com uma criança de 5 anos, de 6 anos. Isso é um absurdo. Porque o diagnóstico tanto da dislexia quanto da disgrafia, por exemplo, pressupõe o encerramento do processo de alfabetização. Se eu não encerrei, não tem o menor sentido eu sequer encaminhar essa criança para esse tipo de avaliação. Não tem sentido, gente. Tem sentido. Simplesmente não tem sentido. Tá, mas a gente vai... porque pressupõe que a criança deveria ter aprendido e não aprendeu. Como é que eu vou saber se ela realmente não aprendeu se eu não terminei de ensinar? Tá, então... e aí a gente sempre volta pro método, sobre como ensinar, tá? Mas a gente vai ter palestras para falar sobre isso. A questão é, se você é pai ou mãe, não aceite qualquer explicação. É um problema ou é um transtorno de aprendizagem? Para lá, tem evidência de fato que é um distúrbio neurológico ou é só falta de organização? Pai e mãe, a organização tá boa em casa, a rotina, a criança dorme na hora que tem que dormir, acorda na hora que tem que acordar? Então vamos para a escola. O que está acontecendo na escola? Se eu eliminar os fatores pedagógicos, aí eu posso investigar fatores neurológicos. Caso contrário, não aceitem isso. Procurem uma primeira, uma segunda, uma terceira opinião. Nunca aceitem o encerramento de um diagnóstico tendo passado por um profissional só, gente. Não façam isso. Tá? E professores, sejamos prudentes em relação a isso também. Tá? Ótimo. Muito bem, pessoal. Ok. Então, entendendo que eu tô na página errada, gente. Libera para minha página correta. Entendendo que eu preciso compreender e saber diferenciar essas duas situações que geralmente atrasam, impedem a criança de seguir aprendendo. Entendendo isso, agora eu vou para a solução. Ok, professor, é um problema de aprendizagem. Qual é a solução? É um transtorno de aprendizagem. Qual é a solução? Como eu ensino essa criança? Como eu vou ensinar essa criança? E aí o que eu vou dizer para vocês? Tanto no problema de aprendizagem, ou seja, nas causas externas, quanto no transtorno de aprendizagem, o problema a solução é a mesma. Se o problema é externo, o que eu tenho que fazer? Resolver.
A criança não vai aprender se ela não tiver a organização. Ah, não tem. Então tem que organizar, tem que ter rotina, tem que tirar as telas. Ou troca o professor, ou o professor aprende o método. Ou seja, ela vai precisar ser bem alfabetizada, ela precisa de método, organização e rotina. E se for um transtorno de aprendizagem, vamos supor que passou de fato por uma equipe multidisciplinar, essa criança passou por uma equipe multidisciplinar, e realmente fechou o diagnóstico, é um distúrbio neurológico, tá? É um distúrbio, é dislexia, é um TDAH. O que essa criança vai precisar? Medicamento? Não dá pra eu entrar nisso hoje, né? Mas eu não medicaria meu filho mesmo que fosse comprovado que ele tivesse ali um TDAH, por exemplo. Mesmo que a gente tivesse todas as evidências, eu não medicaria. Para que serve o medicamento para controle do comportamento? E é lógico que eu não estou dizendo que nenhuma criança vai precisar. Tem crianças que sim, precisam do remédio para controle do comportamento. Mas é um nível muito pequeno de crianças que realmente precisam disso. Tá? Se a criança é verbal, vamos pegar assim uma criança neurologicamente atípica, mas que é verbal, que não apresenta um nível de agressividade, ainda que ela tenha ali um grau de hiperatividade neurológica elevado, mas ela tem nível de concentração. O tempo de atenção dela é curto? Ok, então eu vou trabalhar nessa margem. Quanto tempo ela se concentra? 5 minutos? Vamos em cima desses 5 minutos. Porque eu já atendi casos, por exemplo, de crianças de 12 anos de idade, não alfabetizadas, tá? Sem diagnóstico fechado. Para mim, né, um dos casos que me lembra muito é uma criança autista. Tava ali para fechar o diagnóstico, não chegaram a fechar o diagnóstico, mas era provavelmente... ele estava ali entre o grau 2 e 3 de suporte, e ele só que era verbal, tinha picos de agressividade, mas tinha altas habilidades ali junto, e o nível de concentração dele era muito pequeno, mas tinha. Ou seja, num dia todo era 15 minutos que você conseguia trabalhar com aquela criança. Então é 15 minutos. Não adianta... por exemplo, porque eu estava lá dentro da escola... Não, ele tem que estudar no mesmo tempo que a turma. Inclusão, e isso é papo furado, gente. É 15 minutos que ele concentra? Então é nesses 15 minutos que eu vou trabalhar. Porque fora disso, a condição dele não vai. É impossível, não vai. Aos poucos, nós vamos ampliando isso. Mas se nesse momento é 15 minutos de concentração que a criança entrega, é em cima desses 15 minutos que eu vou aplicar o método que eu vou mostrar pra vocês. Não adianta eu querer ir além disso. Se seu filho não concentra mais do que 20 e a escola tá exigindo 1 hora, não vai aprender, vai frustrar. Não vai ser eficiente, gente. Não vai adiantar. Então, só pontuando isso. Por que eu disse que eu não daria o medicamento? A questão é, se a criança concentra, tem um nível mínimo de concentração que eu consigo explorar isso, eu preciso que você entenda que mesmo com o medicamento, mesmo para a criança que de fato depende da medicação, que ela vai realmente precisar desse medicamento, ela não vai aprender por causa do medicamento. O medicamento, o nome já diz, é um medicamento para controle do comportamento. Eu vou controlar o comportamento da criança, eu vou baixar a adrenalina, o nível de hiperestimulação neurológica dela, mas se eu não tiver método, didática, passo a passo perfeito ali para executar a aprendizagem dessa criança, tá? Ela vai aprender? Não vai. Então, para todos os casos, sejam fatores externos, sejam fatores internos, não importa se o comprometimento de fato exige medicamento ou não, para todos os casos, a solução é uma só: método de alfabetização. Eu preciso ser eficiente. Pega uma criança com descalculia, com dislexia. Tá? Descalculia também, mas no caso dislexia que viria antes. Pega uma criança com dislexia. Como que eu vou usar um método global, um silábico, com uma criança que não consegue fazer a associação básica? Professor, mas a criança com dislexia, ela também vai ter dificuldade em juntar os sons que as letras representam. Vai. Mas vai ser ainda mais difícil ela fazer identificação de palavras antes de aprender isso. Então, para todos os casos, qual é o caso que você não vai conseguir aplicar o que eu vou te ensinar aqui agora? Qual é o caso?
Só existe um caso da criança que não pode usar nenhum método fônico. A criança que não é verbal. Se eu estou falando, por exemplo, de um autista severo que não é verbal, aí não tem como, tá, pessoal? Aí não tem como. Aí existem outros métodos. Se a criança não é verbal, não tem como. Se ela tem comprometimento auditivo, se ela tem comprometimento no aparelho da fala dela, aí não tem como, tá? Porque a execução do método fônico, que, de acordo com a neurociência, é o único indicado para línguas baseadas num sistema alfabético, no caso a nossa, a exigência básica é processamento auditivo. A criança precisa saber estabelecer relação entre o sonzinho e a imagem. A relação grafofonêmica, letra e som, imagem e som. Tá? Se a criança for verbal, não importa a condição, ela vai aprender como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá? Ela vai aprender. Ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou utilizar, como sempre, o meu aplicativo de alfabetização. Para quem não tem ainda, ao final eu vou deixar um presentão aqui para vocês. Tá? Ao final aqui da palestra de hoje. Quem não tem esse aplicativo de alfabetização, se você é pai e mãe, não sabe nada sobre alfabetização, esse é o aplicativo que você precisa. Porque você vai aprender e ao mesmo tempo aplicar, gente. É um aplicativo que, ao mesmo tempo que ele te ensina a alfabetizar, tirando você do zero, você não sabe nada, não tem informação, é prático. Esse aplicativo vai te ensinar e dizer o que você faz. Ele te ensina e você executa. E já tem todas as atividades na palma da mão. Uma coisa importante, tá? Para pais, mães, professores, você consegue cadastrar mais de 100 crianças. A gente está ampliando aos pouquinhos, né? Para quem tem, no caso, eu tenho 3 filhos. Você tem 5, 6, 7, 8 filhos. Você vai ter um menu e uma área de trabalho para cada criança. É só vir aqui, né? Só um exemplo, né? Então, eu estou com 8 alunos cadastrados, né? Cadastrados. Então, vem aqui. Aluno 9. Então, cadastro aí todos os filhos para você não ficar executando. É muito simples, gente. Muito básico. As escolas que já estão usando, né? Estão se beneficiando muito disso. Os professores que têm 2, 3 turmas, cadastra a turma inteira aqui e vai ter um menu para cada turma, para cada aluno. Aí eu seleciono o aluno que eu quero, vai avaliar essa criança, tá? De acordo com... vai fazer a avaliação. Então, em cada área, por exemplo, a avaliação inicial, você vai ter ali, por exemplo, a área de registro desse aluno, da avaliação, para cada aluno. Aí, daqui um mês, fez a avaliação inicial sobre identificação de sons, por exemplo, daqui um mês você volta e confere aluno por aluno. Tá? Isso aqui é uma ferramenta perfeita para isso. Tá, pessoal? E para as mães, para os pais também, enfim. Bom, para quem não tem ainda. Então vamos lá. Entendi que a criança tem um problema ou um transtorno, agora eu preciso de método. No caso do aplicativo, mais uma vez, apresentando de forma breve aqui. Para quem ainda não conhece, para quem não tem, você precisa ter esse material na sua mão, tá? Para você ou aprender a alfabetizar ou ter todas as atividades, ferramentas e o passo a passo da alfabetização fônica. No primeiro módulo ali eu dou as instruções iniciais, explico passo a passo o método, como funciona o método fônico. O método fônico, ele ensina a criança a ler partindo do que é mais simples para o que é mais complexo, do que é mais fácil para o que é mais difícil. Da menor unidade sonora para maior. Eu não vou começar dando texto para a criança, dando palavra, frase. Perdão, pessoal. Então eu vou primeiro ensinar o som da letra e essa letra, depois ensino a juntar esses sonzinhos. Ela aprende a fazer a decodificação de sílabas simples, sílabas complexas, palavras simples, palavras complexas, frases simples, complexas e textos. Né? Então, e aí ela vai avançando. Tempo de estudo por faixa etária da criança. Explico isso também aqui. Professor, no caso de crianças com problemas e transtornos de aprendizagem. Vamos pegar os dois casos. Seja a criança que tem um comprometimento neurológico de fato ou a criança que está atrasada porque ela assiste muito televisão e usa muito celular. Uma coisa, quanto mais tela essa criança usa, menor é o tempo de atenção e a capacidade de concentração dela. Se eu estou falando de uma criança laudada de fato e que ainda usa telas em excesso, gente, está perdido. Essa criança não vai se concentrar mesmo para aprender. É impossível. Então hoje, a criança ela tem o tempo de atenção dela varia entre 3 e 5 minutinhos por ano de vida. Se a criança tem 6 anos, ela tem que conseguir se concentrar mesmo na atividade por pelo menos meia hora, pessoal. Meia hora. Pelo menos. Agora, se ela usa muito tela, vai cair para 10, 15 minutos esse tempo. Se ela, além de ter um diagnóstico, usar telas, ela não vai ter concentração nenhuma.
Ok? Então, tempo por idade. Eu explico como aplicar o aplicativo com crianças iniciantes, com crianças intermediárias, né, com crianças que estão concluindo o processo. Como eu recupero a criança atrasada, porque eu tenho que entender o seguinte: se tratando de uma criança com problema de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, que são os próximos tópicos, né, ali do módulo 1, geralmente essa criança é identificada tarde demais. Então a turma já está avançando, ou você percebeu tarde demais que o filho está atrasado. Então, geralmente essa criança já perdeu muito do tempo de aprendizagem dela. E quanto mais tempo ela leva para realmente aprender, mais difícil fica. Um exemplo prático. Quando que é mais fácil aprender inglês? Aos 5, 6, 7 anos ou aos 30, 40? Quando que o nosso cérebro, a nossa plasticidade neural, a nossa capacidade de assimilar novas informações, ela está mais preparada para receber essa abundância de conteúdo? Quanto mais novo, melhor. Quanto mais velha vai ficando a criança, mais células neuronais ela perde. Vai ser mais difícil aprender. Tá? Então, quanto mais ela demora para aprender, mais difícil fica. Como aplicar esse método e esse aplicativo com crianças atrasadas? Isso é importante. O analfabetismo funcional. Geralmente, se essa criança com problema ou transtorno de aprendizagem, tá? Ela já está ali no terceiro aninho do ensino fundamental, ela já vai entrar aqui na caracterização de analfabeto funcional. Considerando o tempo do sistema de ensino, se a criança até o terceiro ano do ensino fundamental ainda não lê de maneira rápida, precisa e sem esforço, que é o que caracteriza uma leitura fluente, rápida, pelo menos 55 palavras por minuto, tá? Precisa com no máximo 5% de erro, tá? E sem esforço, de maneira tranquila. Se ela não apresenta essas características até o terceiro ano do ensino fundamental, ela já entra na estatística do analfabetismo funcional. Hoje nós temos quase 70% de analfabetos funcionais até o terceiro ano do ensino fundamental e 81,5% de analfabetos funcionais ao final do ensino médio. Ou seja, crianças que não fazem leitura fluente. Se ela não tem essas características, ela não consegue ler e interpretar um texto. Às vezes ela até lê, mas não interpreta. Tá? Alfabetização de jovens e adultos, o ensino da escrita, a importância da literatura e contação de história e o início do processo. Mas vamos lá, então, identificamos o problema ou transtorno de aprendizagem. Eu sempre recomendo que faça a avaliação da criança, registre o que essa criança sabe, o que ela não sabe, para que eu tenha parâmetro de comparação. Para eu realmente saber se essa criança está evoluindo ou não. Tá? Se ela está evoluindo ou não, qual é a porcentagem de erro que essa criança realmente tem na leitura? Ou ela não lê nada? Quantas palavras ela está lendo por minuto? Tá? Quantas palavras? Eu tenho que fazer essa contagem de palavras, o aplicativo oferece essa avaliação, tá? Para você fazer essas avaliações todas. Eu tenho que registrar tudo isso, porque é só fazendo essa avaliação inicial que eu vou conseguir comparar. Poxa, daqui a um mês comecei a usar o aplicativo para alfabetizar e ensinar essa criança com o método que eu vou apresentar aqui. Como que eu vou saber se ela está melhorando ou não, se é eficiente ou não, se funciona ou não? Eu não posso ficar no achismo. Eu tenho que avaliar. Então faz as avaliações iniciais. Aí eu vou. Qual que é o processo do método? Então eu vou ensinar as letras, começando no módulo 3. As letras e os sons das letras. Então eu vou começar ensinando desde para a criança que está atrasada. A letra A, o som da letra A. Ou seja, cada letra e o seu som. Eu vou ensinar essa criança a arrastar e sustentar cada sonzinho. A cada sonzinho mesmo. Ou seja, ela escuta o som, olha e identifica a imagem. É a relação grafofonêmica. Ela vai passar a construir no cérebro dela, tá? Essa relação que nós tanto prezamos. E aí ela vai executando e sustentando esse som. E assim vai ser com todo o alfabeto. Todo o alfabeto. Tá? Então aqui no módulo 3, os exercícios de fixação, tá? Tanto visual quanto auditiva, para fazer essa relação. E essa aqui é a etapa mais importante, tanto para a criança atrasada por problema, quanto por transtorno de aprendizagem. Porque mesmo que a criança já saiba o alfabeto, se eu não voltar e ensinar ela a decodificar a partir dos sons, ela não avança. Não avança. Não avança. Ela tem que saber identificar isso aqui, ó, muito importante. Quais letras têm o mesmo som?
Porque um dos grandes problemas hoje é os jovens sabem escrever, mas não tem conhecimento quase que zero de gramática e ortografia. Não sabe quando que é S, quando que é C, quando que é X. Quais letras têm o mesmo som? Qual é a equivalência fonética dessas letras? Tá? Então isso aqui tem que ficar muito claro na mente dessa criança. Eu tenho que voltar e executar esse conhecimento inicial, porque esse conhecimento onde eu dou para a criança essas habilidades específicas de entender letra, som das letras, ou seja, os 45 sons das letras do alfabeto, os 45 fonemas, qual deles tem o mesmo som, qual é a equivalência fonêmica, para daí começar a decodificar sílabas, palavras e frases, aí a criança não aprende. O que dá base para a leitura fluente é essa capacidade de decodificar partindo do som da letra. E, infelizmente, no Brasil, as escolas, o sistema de ensino nega o método fônico. Depois que eu ensinei os sons, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar essa criança a unir os sons das letras, começando com vogais. A, O, ela vai arrastar e sustentar o som. A, U. Pelo aplicativo, tanto pelo celular, tablet, se projetar na TV, dependendo do aparelho, a criança clica e arrasta. Tá? A, E. Muito bem. Fá, a criança vai começar a unir esses sons que ela aprendeu no módulo 3, partindo dos encontros vocálicos, das vogais. Posteriormente, ela vai para as consoantes. B, A, B, E, B, I. Então vamos resumir até aqui o método. Olhem lá. A criança aprendeu letras e sons, ela sabe identificar, ou seja, ela estabeleceu relação grafofonêmica. Depois ela aprendeu no módulo 4 a juntar som das vogais. Depois, consoante e vogal. Ok? No módulo 5 ela vai começar a leitura de sílabas simples. Clica, sustenta e arrasta. Pá. P. Tá? E daí por diante. Aí depois ela vai formar palavras simples. Palavras simples. Ao formar palavras simples, ela usando os fonemas, ela vai estar pronta para o quê? Me perdi aqui, cadê? Para formar e ler formar palavras simples, utilizando sílabas simples. Depois, reconhecimento de voz, ela vai começar a unir o som das letras e formar sílabas complexas. Vai fazer leitura de sílaba complexa. Vai passar a formar e ler palavras complexas com sílabas iniciais. Depois ela vai entender e compreender os dígrafos. Vai ler os dígrafos. Vai formar palavras complexas com dígrafos. Vai ler palavras complexas com dígrafos utilizando o reconhecimento de voz. Vai desenvolver a fluência leitora. Ou seja, nós vamos avaliar e entregar para essa criança a habilidade de ler 55 palavras por minuto. Frases simples, frases complexas, textos simples, textos complexos e daí por diante. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que eu quero mostrar aqui para vocês que sem esse método onde eu ensino a criança partindo do que é mais simples para o que é mais complexo, do que é mais fácil para o que é mais difícil, essa criança não vai recuperar ou atraso por conta de um problema de aprendizagem ou aprender de fato por conta de um transtorno, de um distúrbio neurológico. Então aqui dentro do meu aplicativo eu entrego para essa criança as ferramentas que uma criança neurologicamente típica precisa. Quanto mais uma criança neurologicamente atípica, com algum transtorno real. Então eu preciso avaliar e entregar todo o processo para ela, do mais básico até o mais complexo. E sem essa estrutura básica ela não avança. Não tem como, não tem como. Não adianta você querer pegar uma criança e querer dar texto para ela e fazer formação de família silábica sem trazer toda essa estrutura aqui para ela antes. Não tem como. Não tem como. Professoras que já estão com o aplicativo, respeitem esse processo no método, seja com a criança laudada ou seja com a criança simplesmente com falta de organização e rotina. Porque para as duas situações
Mais uma vez, mesmo a criança altamente medicada, o medicamento só vai desacelerar a criança. Se você não souber ensinar, se você não tiver um passo a passo com atividades claras, que facilite o conhecimento da criança, ela não aprende. Ela não aprende. Simples assim. Ela vai precisar disso aqui. Ok? Bom, já vou falar sobre a certificação, tá? Sobre os certificados. A questão, o que vocês precisam entender agora? Primeiro, né? Quem não tem o aplicativo ainda, porque eu sei que tem pessoas que estão vindo dos grupos do WhatsApp que não tem o aplicativo. Se você não tem o aplicativo ainda de alfabetização, gente, para executar isso aqui com essa perfeição, com seu filho em casa, com seus alunos, vou deixar um presentão aqui para vocês agora, que eu divulguei nos grupos essa semana. Acho que nem todos, né? Nem todos os grupos eu divulguei isso. Então, para quem ainda não tem um aplicativo de alfabetização, deixa eu apresentar rapidinho aqui para vocês. Para quem ainda não tem, tá? Presente para vocês. Ó. Primeiro, quem entrou lá atrás pegou ele muito mais barato, né? Quem vai entrar agora, aproveite e entre agora, porque semana que vem mesmo já aumenta o preço do aplicativo novamente, tá? Vou deixar esse link aqui para vocês. Quem estiver vendo pelo YouTube vai estar na descrição, nos comentários do YouTube. Quem estiver nos grupos, depois eu libero o link no grupo também, tá? Pode clicar aqui em comprar o aplicativo agora, tá? Tem algumas organizações aqui para você conhecer, mas se você já viu essa aula, você pode assinar o aplicativo, R$ 89,99 por mês. Cancela quando quiser, isso aqui não compromete o limite do seu cartão, tá? Ou comprar ele para sempre, o acesso vitalício com direito a todas as atualizações do aplicativo, por 12 vezes de R$ 29,74 ou R$ 297,99 à vista. Semana que vem ele vai para 397. Quem não comprou quando estava a 197, essa semana estava mandando mensagem no meu suporte. Ai, faz o preço antigo. Não vamos fazer, pessoal. Quanto mais gente entra, mais estrutura a gente precisa e mais mediação. Então não perde tempo. Entra agora. O preço por assinatura nós não vamos subir. Então você quer manter a sua assinatura do aplicativo, R$ 89,99 por mês. Para quem não tem, compra agora. Ah, professor, qual é a urgência? É o seu filho, a sua filha que está ficando atrasado. Que está sem um método claro de alfabetização. São seus alunos. É a sua eficiência enquanto professor ou professora que está sendo questionada. Tá? Então pensa nisso. Então a opção da assinatura do acesso vitalício é a melhor. E vai subir. Quem está assistindo a palestra agora, eu vou dar 24 horas para vocês entrarem. Não entrou? Vou subir o preço novamente. A gente tem que subir. Porque toda vez que eu dou uma palestra dessa, entra muita gente. Entrou, a gente tem um limite de pessoas. Entrou, aumenta o preço. Bateu aquele limite, aumenta o preço. Então, sempre logo na sequência das palestras, a gente está subindo o preço. Mais uma vez. Semana anterior estava 197 o acesso vitalício. Subiu, teve muita gente depois pedindo. Outro aplicativo que vocês precisam, o aplicativo de contação de história, pessoal. Para quem não tem o aplicativo de contação de história, onde você tem a coleção completa do Som das Letras, 30 histórias do Som das Letras, mais o audiobook, onde você clica na história, né? Tanto pelo celular, computador, tablet, passa as páginas, faz a leitura de cada uma das historinhas com a criança, tá? A origem das letras, o menino que aprendeu o som das letras, o som da letra A, B, C, D, E, o som de todas as letras, né? Cada uma das letrinhas. São histórias aí entre 20, 30, 40 páginas. Simples, indicada para esse processo. Mas, né, as histórias adicionais agora da segunda edição, a menina que ensinava os sons das letras e no mundo dos fonemas. E o audiobook de cada uma dessas histórias, tá? Então, por exemplo, para você usar aqui, né? Da mesma forma que é só você clicar na história para começar a ler, você clica no audiobook e tem aqui a história que começa a acontecer. A origem das letras. Houve uma vez um reino... Então tem esse aplicativo também, tá? O aplicativo completo de contação de histórias. Você encontra ele, tá? Ainda tem R$ 67,99 por mês, ou 12 vezes de R$ 19,76, ou R$ 197 o acesso vitalício.
Não subi ainda o acesso vitalício do aplicativo de contação de histórias. Não subi. Ainda está 12 vezes de R$19,76. Ou R$197 à vista. Tá? Não perde tempo. Esse ainda está no preço antigo. De alfabetização subiu. Vou deixar, mais uma vez, o link tanto no YouTube quanto nos grupos de WhatsApp. Você consegue comprar os dois juntos. Caso você queira o acesso vitalício de alfabetização, você vai clicar, né? Veio ali no aplicativo de alfabetização, comprar agora. Aí você tem ali, quero acesso vitalício. Tá? Garantir meu acesso vitalício. E você tem a opção de, olha lá, incluir o aplicativo de contação de história também. Tá? É só você incluir ali abaixo. Mais uma vez, você vai clicar ali, né? E vai clicar em comprar e vai comprar os dois juntos. Não perca tempo, porque vai subir o preço novamente. Tá? Então não perde tempo. Tá bom, pessoal? Vou deixar o link dos dois para vocês, tanto no YouTube, do link de descrição, quanto nos grupos. Quem está vendo pela plataforma já tem os aplicativos, os professores também já têm os aplicativos, tá? Bom, não perde tempo, são seus filhos, seus alunos que precisam disso. Okay? Essa é a ferramenta perfeita para as duas situações, tanto problemas de aprendizagem quanto transtornos. Eu preciso de um caminho metodológico, tanto após a organização didática, quanto após o diagnóstico e medicamento. Eu preciso dessa organização, ok? Sobre os certificados, eu vou liberar nos grupos. Nem todo mundo, os professores já estão cadastrados, mas vocês, perdão pessoal, ao vivo é assim mesmo, gente. Quem está assistindo pelos convites, né, das redes sociais, quem está nos grupos de WhatsApp, que não está cadastrado, eu vou liberar depois um link para você se cadastrar, para ao final, serão 7 ou 8 palestras, agora eu não me engano, permaneça, né, vai ser uma por semana, e vocês vão ter direito a um certificado de 80 horas. Para você ter acesso a esse certificado de 80 horas, tem que assistir todas as palestras, tá? Aí eu vou liberar. Para você ter acesso a isso, tem que permanecer no grupo, senão você não vai assistir. Essa é a segunda palestra. Quem não assistiu a primeira da semana passada, vou liberar o link de novo nos grupos de WhatsApp para você assistir. Senão não vai ter acesso. E eu não vou liberar certificado parcial, tá? Ou a pessoa assistiu todas até o final ou não vai receber. Tá bom, pessoal? E a gente consegue rastrear isso muito fácil hoje pelo algoritmo. Tá? Pelo tempo de tela de vocês. Queridos, é isso. Mais uma vez, não percam tempo, pessoal. O aplicativo de alfabetização está muito acessível ainda. Até onde o preço dele vai chegar? Até R$ 997. Hoje, você consegue acessar ele com acesso vitalício por 12 vezes de R$ 29,74 ou R$ 297,99 à vista. Inclui o aplicativo de contação de história juntos, que não subiu o preço ainda. Ok? E já finaliza essas duas ferramentas, tanto para a alfabetização quanto para a contação de história. Ou seja, a contação de história é importante porque ela encanta a criança. A literatura, ouvir histórias, é a colinha, né, que une esse processo de gosto pela leitura com a técnica da alfabetização. São duas coisas essenciais, tanto para usar com as crianças em casa, quanto com os alunos na escola. Queridos, que Deus abençoe vocês. Fiquem de olho nos grupos para a próxima palestra. A próxima palestra sobre... Qual é o assunto? Agora eu já me perdi aqui no assunto. Ah, tá. A próxima palestra é específica para famílias, como ensinar a ler em casa. A outra é específica para professores, como terminar a alfabetização da turma até o final do ano, como garantir a alfabetização da turma até o final do ano. E eu recomendo que tanto pais quanto professores assistam essas duas palestras. Professores, para saber como orientar esses pais, que tem que contribuir com vocês dentro da escola, ou para as famílias de ensino domiciliar, que tem que entender todo o processo também, ou para quem tem o filho no after school, ou na escola e quer complementar, entendam, assistam todas as palestras, e indiquem, peguem o link dos grupos e indiquem para outras pessoas entrarem também, tá? Aí nós teremos palestra sobre como identificar e resolver o analfabetismo funcional, atraso na aprendizagem, uma só sobre o aplicativo. Tem mais 2 ou 3, tá? Temáticas, mas acompanhem e permaneçam nos grupos que eu vou divulgando para vocês participarem, ok? Queridos, que Deus abençoe vocês. Nós teremos uma, tá? Eu tô vendo gente mandando dúvidas, eu vi que tem comentários aqui no YouTube também.
Mas nós teremos uma palestra só para tirar dúvidas práticas sobre tudo que a gente está trabalhando aqui. Tudo, tá? Tudo. Então, aí vai ser só por Zoom, para quem estiver nos grupos. Aí eu vou liberar acesso total, para daí nós realmente conversarmos. Passar ali 2 horas, abrindo câmera, falando comigo, conversando diretamente comigo, trazendo a dificuldade do seu filho, da sua filha, da sua turma, das escolas, tá bom? Das escolas cadastradas a gente vai fazer antes isso. Tá? A gente está agendando com as equipes ainda. E aí a gente vai ter essas dúvidas tiradas. No mais é isso, que Deus abençoe vocês. O link do aplicativo já está na descrição do YouTube ou nos comentários, e depois eu libero também nos grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe vocês e até a próxima palestra, pessoal. Tchau, tchau. Textos poéticos, eles são uma forma de pensar o dia a dia. Textos poéticos, eles são uma forma de pensar o dia a dia.